Olá, eu sou Cristiane Correia, editora executiva da revista Exame. Na série Grandes Líderes de hoje, nós vamos conversar com Alex Dias, que é o diretor-geral do Google no Brasil. O Google hoje é uma das empresas mais conhecidas do planeta e o Alex vai contar pra gente por que a operação brasileira é uma das que mais cresce no mundo. Ele vai falar também que tipo de característica um profissional que quer trabalhar no Google precisa ter. Então, Alex, obrigada por ter aceito o convite para participar da série Grandes Líderes. A primeira pergunta que a gente recebeu é a seguinte: recentemente o Google anunciou que terá um sistema operacional que será distribuído gratuitamente. E hoje esse é um mercado dominado pelo Windows da Microsoft. Como é que vai ser essa disputa? A pergunta é do Thiago. Obrigado, Cristiane, pela entrevista. Respondendo ao Thiago aí, na realidade o nosso motivador não é entrar numa disputa especificamente do mercado. A gente está vendo aí uma grande oportunidade de melhorar a experiência do usuário em si. A gente acredita que existe um espaço para um sistema operacional hoje que esteja mais conectado com um ambiente que a gente chama de cloud computing, quer dizer, hoje as pessoas acessam muito a internet, né? O grande uso está ao redor da internet, então a gente acredita que a gente possa estar concebendo um sistema operacional mais leve, né, mais eficiente e que possa quebrar alguns paradigmas, como por exemplo, você conseguir acessar o teu desktop, o teu PC, o teu laptop de uma maneira mais rápida, sem a necessidade de esperar um tempo mais longo. Na realidade, existe uma história interessante, é disso que o Larry comenta, que um dos grandes motivadores, quando ele estava idealizando isso, ele passando numa grande audiência, via as pessoas somente utilizando browsers conectados na internet. Então, quer dizer, as pessoas estão fazendo cada vez mais do uso dos seus computadores algo que seja um caminho para se conectar ao quê? À internet, mais do que a um aplicativo especificamente. Então, é isso que é um grande motivador, a gente vê uma grande oportunidade de estar trazendo essa experiência melhor e estar evoluindo muito num setor ou numa parte de software que ficou realmente um pouco parada ao longo das últimas décadas. Nos últimos dias, a Apple ultrapassou o Google em valor de mercado, né? Tornando-se a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo. Isso significa que o Google começa a perder força? Olha, eu acho que no mercado de tecnologia, esse balanço das expectativas, né, que isso nada mais representa de expectativas de fluxo de caixas futuros, né, ele tem um pouco de volatilidade, né? A Apple é uma empresa brilhante que tem tido aí tomado decisões estratégicas muito importantes e hoje ela pode ter crescido mais ou menos e não significa que em nenhum momento a inovação ou a possibilidade de crescimento do Google tenha ficado para trás. Muito pelo contrário, eu acho que a gente está vivendo uma fase agora de inovação tão grande, tão movimentada, uns podem dizer que isso foi o resultado da própria dinâmica da crise, dessa coisa, talvez tenha um pouco disso sim, que eu acho que scarcity brings clarity, né? Então essa escassez traz um pouco, bom, o que a gente é o foco, o que a gente tem que implementar primeiro, mas eu acho que continuam no mesmo grupo buscando inovações, obviamente com estratégias distintas. Talvez a gente pode classificar a Apple mais centrada em devices, né, em aparelhos, né, no design, principalmente como um grande fator diferenciador, enquanto o Google vive muito mais do ecossistema da internet, de softwares, né, em relação à internet de plataformas escaláveis, como tem que ser tudo na internet. Então, eu acho que estratégias distintas que vão ser impactadas com velocidades distintas de crescimento em diferentes momentos do desenvolvimento do mercado de tecnologia, mas muita coisa por ser explorada de inovação de ambas as partes e de outras empresas também de tecnologia do setor. Aproveitando aí seu gancho da inovação, tem uma pergunta aqui da Cláudia que é a seguinte: o Google é uma empresa muito dependente de inovação. Como isso é estimulado dentro da empresa, para a empresa não se perder num mar de ideias, por exemplo? Olha, esse é um bom ponto. Eu acho que todo o processo de inovação dentro do Google até agora foi muito bem gerenciado justamente com essa mentalidade, de sempre buscar filtros que garantam que aquilo que seja implementado seja alguma coisa que traga um efetivo resultado, esteja alinhado com a estratégia da companhia e não, de maneira nenhuma, o crescimento da empresa possa sufocar novas iniciativas de inovação dentro da empresa. Eu acho que a gente tem, ao longo dos últimos anos, né, o Google é uma empresa muito nova, 10 anos de mercado de uma maneira geral, a gente pode e está sofisticando cada vez mais esses filtros para fazer com que a inovação seja ainda reinventada, né? O que eu tenho visto dentro
do roteiro, vamos dizer assim, de inovação dentro do Google, é algo realmente muito estimulante, tem muita coisa bacana e eu acho que traz uma nova energia para a nova fase que a gente está entrando na internet, seja o Web 3.0 ou 2.0, como queiram chamar, mas eu acho que a gente está trazendo novas tecnologias que vão permitir dar mais vida, mais vitalidade ainda para a internet e mais, eu acho que nesse momento trazer um dinamismo maior para os negócios. A internet impactou muito o mercado consumidor de uma maneira geral no primeiro estágio, começou a impactar os negócios, eu acho que a gente está arranhando ainda a superfície disso, se for falar de cloud computing é uma delas, até todo o ponto de vista de plataforma de publicidade também é uma coisa que ainda está arranhando a superfície do ponto de vista de valor que isso pode trazer, e eu acho que isso é o que vai agora movimentar bastante o setor de uma maneira geral. O Carlos Eduardo pergunta como funciona o processo seletivo do Google e quais são as portas de entrada da empresa para recém-formados. Essa é uma pergunta que a gente recebeu muito, assim. Que tipo de gente vocês buscam, qual é o perfil ideal? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre primeiro, isso. O Google, como empresa de internet, não poderia deixar essas informações de uma maneira bastante transparente dentro do seu próprio site. Então, qualquer dúvida, google.com.br/jobs, tem lá bastante informação sobre os postos de trabalho. Aliás, no mundo inteiro, você não vai aplicar só para o Brasil, em qualquer uma parte do mundo onde o Google esteja necessitando de pessoas. A Google preserva determinadas características, né? Por quê? Pela sua preocupação de realmente estar atraindo as melhores pessoas. Então, os nossos fundadores têm essa preocupação que são retratadas, né, ou desdobradas do ponto de vista do seu currículo acadêmico, né? A gente acredita que é importante você ter tido um bom desempenho na universidade, no seu mestrado, no seu doutorado, seja o que for. A gente acredita que existe um aspecto técnico que será testado nas entrevistas, seja de um engenheiro, seja de uma pessoa que vai trabalhar na área de negócio. Qual é o teu conhecimento, a experiência que você teve, como você acredita que pode aplicar isso numa indústria de informação como a internet. E a gente também considera a questão cultural. Qual é a tua capacidade de se adaptar a uma cultura tão diferenciada quanto o Google. Por isso, a gente usa, por exemplo, um sistema de entrevista onde você será entrevistado por um grande número de pessoas e de distintas áreas, e que não necessariamente vão trabalhar com você. Mas a gente quer ter o sentimento de o que essa pessoa achou de que um dia ela pode entrar num projeto em que ela vai estar desenvolvendo um novo produto, tendo você ao lado dele ou dela, e que reação que vai dar, né, dessa química aí. Então a gente tem essa preocupação e busca, através de um repertório grande de entrevistas, ter esse processo de feedback para saber o que você achou da Cristiane, como ela foi na pergunta tal, e isso tudo é compartilhado também dentro do sistema, também público, para todos aqueles que estão participando daquele processo possam ver, calibrar as suas notas internas, e que, à medida que isso vá funcionando, que o candidato ou a candidata possam tá crescendo. Então, muitas dessas informações servem para qualquer etapa. Eu fiz uma brincadeira quando eu cheguei aqui no Google Brasil, que tudo que eu aprendi do Google, de uma maneira geral, ou aprendi no site do próprio Google ou da imprensa, que a imprensa comentava. E é por aí, né? Toda a informação que você precisa está ali, né? É aquilo que você precisa, o resto fazer a tua parte em relação ao que o Google vai testar, de o quanto você encaixa dentro do perfil das pessoas que a gente sabe que tem sucesso dentro de uma organização como o Google. Você também passou por um processo de seleção longo, assim, com várias entrevistas? Como é que foi? Um processo de 6 meses e mais de uma dezena de entrevistas e viagens, né? É um processo idêntico para qualquer uma pessoa que esteja ingressando dentro do Google. Obviamente, talvez o que varia nesses processos é um pouco quais são as características que estão sendo buscadas das pessoas, ou o poder, o peso de determinada opinião, né, em relação a como esse candidato ou essa candidata estão avançando. Mas, de maneira geral, o processo se configura da mesma forma em qualquer uma das posições. Que tipo de gente não tem lugar aqui? Qual é a característica que é um pecado, vai? Olha, eu acho que não saber ouvir é um defeito, né, juntamente com não ter uma capacidade analítica boa, né,
eu acho que são duas coisas muito inconsistentes com o perfil de um Googler, né? Um perfil de uma pessoa que trabalha dentro do Google. Por quê? Porque, primeiro, que é um ambiente muito colaborativo, né? Como eu falei. Então, você vai tomar decisões onde impactam a vida de milhares de usuários de uma maneira geral. Então, realmente precisam ser vistas de prismas muito distintos. E segundo, que a gente não toma a decisão no grito, né? A gente toma decisões em reuniões grandes, às vezes, com bastante pessoas presentes, mas focado em um dado, né? Agrega valor, o usuário está gostando, traz tráfego, não traz, né? O que aquela mudança, aquele produto, aquela funcionalidade está trazendo de benefício para o usuário. E isso, né, muitos financeiros principalmente dizem, os números não mentem, né? Então está lá um gráfico, está apontando para cima ou está apontando para baixo. Então essa capacidade analítica de buscar o dado correto, interpretá-lo e depois participar dessa discussão são características muito importantes dentro da cultura e do desempenho do trabalho, seja em qualquer uma das funções que você vai trabalhar dentro do Google. Então, se essas duas características não fazem parte do perfil, é uma dificuldade, ou eu diria que é impossível você entrar numa organização como o Google. Para encerrar, uma pergunta que eu faço para todos é: qual o melhor conselho que você recebeu e de quem foi? Puxa vida! Eu tive vários conselhos e aprendi muito, desde família e profissionais, exemplos de profissionais que agiram corretamente e incorretamente ao longo da minha carreira. Eu vou lembrar de um que é relativamente simples, mas que eu acho que tem muito a ver com um pouco da sua gestão como carreira de uma maneira geral. Em determinado momento eu fui lançar uma operação num país que era o Peru e fui sozinho, né? Realmente eu contratei desde a faxineira até o diretor comercial. E uma das coisas que um antigo diretor de recursos humanos, colega meu, falou, é a questão da disciplina, pelo fato de eu estar sozinho num país onde o monitoramento sobre o que eu estou fazendo durante o dia seria bastante baixo. Então, ele me falou, olha, você vai precisar ter bastante disciplina, né, para você se autogerir. Eu acho que isso está muito ligado à necessidade que as pessoas precisam perceber que, na realidade, o futuro de cada um de nós, né, do ponto de vista profissional e mesmo pessoal, na realidade está na tua mão. Então, essa disciplina que cada um tem que ter, quais são os teus objetivos, o que você quer fazer, e não se guiar tanto, mas não me deram a oportunidade, mas o sistema, o momento, a crise, eu não sei o que. Né? Então, eu acho que esse é o conselho que eu daria. Né? Pense que, independentemente do valor do real versus o dólar, entendeu? Você tem uma responsabilidade para consigo mesmo, né, de quais são os teus objetivos e o que você vai fazer do que te deixaram aí. Né? Você está numa ilha deserta, pode ser que você só tenha coco, que nem o rapaz do náufrago, coco e um pedaço de lenha. E é isso que você vai ter que fazer para se virar. E se você ficar só olhando para aquilo, você não vai muito longe. Então você tem que continuar pensando além com aquilo que você tem na tua frente, que é o teu contexto. Então acho que esse é o meu grande conselho. Legal, Alex. Obrigada aí pela entrevista. Obrigado a você, Cristiano. A Marina fez uma pergunta que eu acho que é crucial. Como é possível crescer sem perder a essência? A gente debate muito isso, principalmente pela questão da quantidade de oportunidades que a gente ainda tem pela frente. Mas eu acho que o Google tem uma preocupação muito grande em relação aos seus pilares de sua própria cultura, né? Então o Google é uma estrutura colaborativa, muito participativa, busca atrair e reter as melhores pessoas. Para isso busca uma gestão com muita autonomia, né, com regras claras, com transparência, com uma comunicação muito grande. E eu acho que ao longo do tempo a gente tem cada vez mais melhorado nessa gestão para não perder essa essência. Então é uma preocupação muito grande que eu acho que está muito relacionado com a própria presença dos fundadores, né, na gestão, no dia a dia do Google, não só do Eric, mas também Larry e o Sergey, e também de uma nova geração de executivos que já vive há um tempo bastante grande com os próprios fundadores, aprendendo e absorvendo bastante bem essa cultura. Lógico que além do crescimento de uma maneira geral que a gente vem tendo, a gente tem um processo de expansão global muito grande. E aí também tem uma outra dimensão, que é como é que você chega numa nova cultura, estabelecendo a sua cultura e ainda se adaptando, né, à coisa local. E isso a gente também tem buscado e estamos aprendendo bastante, né,
obviamente diretamente proporcional a um dado também que é público. Metade das receitas do Google saem hoje fora dos Estados Unidos. Isso vem crescendo bastante. Então é um processo de internacionalização irreversível e é um processo que também nos ajuda a questionar cada vez mais se a gente está absorvendo e mantendo a essência do que é ser Google, como a gente chama internamente. Por que a subsidiária brasileira é a que mais cresce dentro do Google no mundo? A pergunta é da Patrícia. Olha, o fator principal que eu gostaria de apontar para isso, eu acho que existe um contexto de mercado, né? Nós brasileiros, às vezes, não caiu a ficha 100% do que é a oportunidade que esse mercado brasileiro representa. Se você for classificar no mundo, né, você tem economias como China e Índia, né, provavelmente do ponto de vista populacional, obviamente gigantes, né, e com estratégias de globalização, muitas delas bastante corretas. O Brasil vem numa categoria na faixa de 200 milhões de habitantes, que é uma fração do que é a população indiana e a população chinesa, no entanto, com determinadas características muito interessantes do ponto de vista econômico, né? Diversidade, maior tolerância, instituições mais bem robustas aí dentro do mercado de uma maneira geral, o que tem trazido, junto a aspectos culturais, como por exemplo a adoção de novas tecnologias, uma oportunidade gigantesca, né, para o Brasil de uma maneira geral. E aí eu não vou passar só pelo setor de tecnologia, você pega outros setores, como por exemplo o setor de automóvel, onde a gente ainda tem muito, não só do ponto de vista de geração de tecnologia, como do ponto de vista de consumo também. Então o Brasil hoje, assim, a gente tem que realmente tirar o chapéu e aproveitar essa oportunidade, porque está num momento muito positivo, né, de consolidação depois de passar de uma crise como essa, com instituições muito fortes, ensinando, aí, dando lições no mundo inteiro sobre aspectos como o sistema financeiro robusto e coisas do gênero, que eu acho que coroam ainda mais, né, uma história aí de pelo menos 15 anos de reformas, de mudanças importantes em coisas estruturais, desde o ponto de vista político até do ponto de vista econômico, que fizeram com que a gente chegasse nesse momento assim. E eu acho que o Google está também se beneficiando, a operação brasileira também se beneficia disso, né? Eu comentei agora há pouco a questão de adoção de tecnologia. O Google Brasil está sempre entre os 5 maiores do mundo, e quando você olha para o lado, eu vejo quem está é Inglaterra, é Alemanha, é Japão, quer dizer, e isso é muito bacana, e isso é uma coisa que a gente tem que explorar. Apesar de uma população, obviamente, uma população grande quando comparada com países europeus, mas ainda muito aquém de uma população como Índia e China. Mas o mercado indiano, por exemplo, tem 60 milhões de internautas dentro do universo de quase 1 bilhão de pessoas. O nosso mercado tem mais de 60 milhões dentro do universo de 200 milhões. Então dá um pouco da referência de que realmente o Brasil tem uma qualidade que fortalece muito esse crescimento em vários setores, inclusive tecnologia. O Arnaldo quer saber se os usuários brasileiros do Google costumam enviar ideias ou sugestões de melhorias e se alguma delas já foi implementada. Todo o processo de lançamento de produto dentro do Google ele é feito na base da interação, né? Então, recentemente, você sabe, o Gmail saiu do famoso beta, né? Uma das razões é porque a gente continuava interagindo muito com o mercado, recebendo feedback de como melhorar aquela ferramenta. E assim são desde pequenas funcionalidades de qualquer plataforma ou produto até as maiores. A gente sempre trabalha com essa relação, deixando bem claro um canal de comunicação com o nosso usuário para que ele saiba que ele está participando de um teste, de uma versão beta, e ele possa opinar sobre aquilo para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar o nosso produto. O Joelson pergunta, na sua opinião, qual é a habilidade mais exigida de um líder em uma organização como o Google? Eu acho que a primeira imagem que me veio na cabeça, na realidade tem um pouco a ver, mas obviamente é uma analogia de brincadeira, que eu imaginei aqui um malabares, né? Eu acho que flexibilidade é uma coisa super importante. Uma organização como o Google é uma organização muito colaborativa, né? Então, eu não deixo de escutar uma pessoa pelo seu nível hierárquico, tá? Eu escuto a todos que participam e devam participar de qualquer processo decisório. Então, eu acho que
a flexibilidade, o que na realidade é uma grande característica em várias organizações, mas talvez não tão demandada como dentro do Google. Eu acho que é um grande ativo de um executivo ter isso em qualquer organização, mas acho que dentro do Google é mais que um ativo, é uma necessidade. Se você não tem isso, você não consegue nem dar o teu primeiro passo. Lógico que eu botaria uma pitadinha aí de que você tem que ter muita energia. Isso aqui é uma empresa que não tem uma chavezinha de on e off, né? É uma empresa que está 24 horas ligada, acesa, né? E você vai para casa e tem um monte de coisa que está e vão te encontrar e você vai falar e você vai estar conectado. Então isso é uma outra pitadinha que você tem que colocar em cima da flexibilidade, bastante energia. Pois é, você antes de vir para cá trabalhou em empresas mais tradicionais, até como a consultoria McKinsey. Qual foi a principal diferença que você encontrou entre as empresas mais tradicionais e aqui? Olha, eu acho que primeiro essas empresas com esse histórico um pouco mais, né, um pouco maior, né, de tempo, uma empresa uma empresa de consultoria ou mesmo organizações americanas de mídia que tem um modelo de negócio já bem consolidado há tanto tempo, elas possuem elas tentam aplicar um framework, né, uma fórmula. Olha, essa é o que tem funcionado, isso é como a gente tem que pensar. E na realidade isso funciona para vários momentos e até alavanca muito experiências anteriores e faz com que o teu pensamento cada vez mais evolua e se sofistique. Acontece que a grande diferença que a gente vê no Google é uma empresa que está desbravando novos territórios. Então, muitos desses frameworks, muitas dessas maneiras de pensar simplesmente não funcionam. Tem que ser completamente redesenhadas. É óbvio que você sempre pode alavancar, aproveitar experiências anteriores de, olha, determinado problema também ocorreu na indústria de mídia, de televisão por assinatura, ou na indústria de materiais básicos, de óleo e gás, alguma coisa. Né? Existem alguns frameworks que podem ser comuns a isso, mas de uma maneira geral, a grande diferenciação é isso, né? Empresas que trabalham com modelos de negócio mais bem estabelecidos, ainda que se você for tocar no ponto de vista de uma empresa de mídia hoje está tendo que se reinventar dentro do seu modelo de negócio, e você chega numa empresa onde eu não passo uma semana sem discutir possibilidade de novos modelos de negócio em setores que estão se criando nesse momento, né? Então isso é bastante instigante e muito diferenciado de qualquer experiência anterior que eu tive. Numa companhia tão informal quanto o Google, como definir claramente os objetivos de trabalho de cada um, medir isso e recompensar? A pergunta é do Marcelo Furlan. Olha, o princípio tem que ser de autonomia, de responsabilidade, de transparência na comunicação para que todos saibam qual o objetivo que tem que seguir. Qual é o comportamento que cada um vai ter? Eu acho que se existe a transparência da comunicação de como cada uma dessas pessoas será medida, e existe, e a propósito está público num sistema lá armazenado e que várias pessoas das suas equipes, das suas próprias equipes, podem ver e podem compartilhar informações, eu acho que as regras do jogo ficam claramente estabelecidas. Agora, se a pessoa vai fazer isso às 5 da tarde ou às 5 da manhã ou no domingo, isso é uma decisão de sua própria gestão que essa pessoa vai ter que tomar. Então, acho que estabelecidas essas regras do jogo e tido claro que as pessoas estão engajadas com essa filosofia, porque nem todos gostam de trabalhar com regras de uma maneira transparente, mas depois de uma flexibilidade muito grande na sua execução, eu acho que a coisa funciona bastante bem e é isso o exemplo que a gente tem tido, não só na operação brasileira, mas também em operações do mundo inteiro. O link patrocinado permitiu que micro e pequenas empresas disputassem em pé de igualdade com grandes empresas na hora de anunciar no Google. O Valber Matos quer saber que diferencial esses sites de pequenas empresas devem ter para atrair o cliente uma vez que ele entrou lá. Quer dizer, já clicou no Google, na hora que ele entra no site, como é que tem que ser isso? Olha, isso é bastante verdade. Acho que foram esses pequenos empreendedores aí que realmente estão fazendo uma grande revolução, eu diria quase que silenciosa, no ecossistema de internet de uma maneira geral. Tem acessado de uma maneira muito empreendedora, muito visionária, ferramentas como links patrocinados que podem realmente fazem uma diferença brutal na sua estratégia de comunicação, de aquisição e de crescimento dos seus negócios. Eu acho que uma coisa que nenhum desses sites pode perder de vista, e seria uma miopia não considerar isso, qual é o comportamento do seu próprio consumidor. Tente fazer que o seu usuário
tenha as respostas, se coloque na posição dele e ele entrando no seu site, qual é a primeira coisa que ele vai buscar? O número de telefone para contactar? É aonde está a presença da tua loja? É ter uma noção de que tipo de produto você está vendendo? É ter uma informação mais detalhada do teu produto? Coloque-se nessa posição e vise sempre a experiência, a melhor experiência do usuário. Isso vai te facilitar muito, vai te atrair muito tráfego para o teu site, além de, obviamente, melhorar qualquer indicador seu de conversão e com certeza vai aumentar os teus negócios. Sem falar que, obviamente, a tua posição no AdWords vai ser sempre muito beneficiada pelo fato de que a tua relevância, como a gente costuma dizer internamente, vai ser bastante grande para o mercado de uma maneira geral. No ano passado, o Google foi chamado a depor na CPI da pedofilia por conta do uso indevido de alguns usuários do Orkut. Esse e outros episódios acabam levantando uma polêmica em relação aos limites da privacidade online. Qual que é a posição do Google hoje em relação a isso, sobretudo depois desse episódio aí do Orkut? Olha, eu acho que existem dois pontos muito importantes em relação a esse tema. Primeiro, esse é um tema extremamente sério dentro do Google, a gente toma isso não só relativamente ao Orkut, mas relativamente à privacidade de todas as plataformas e informações que circulam dentro dos nossos servidores em qualquer parte do mundo. E o segundo ponto, eu acho que a palavra mais importante dentro desse processo é a palavra de transparência. A gente trabalhar com clareza, com muita transparência para o mercado, para que o usuário saiba o que ele permite e o que ele não permite ser acessado e é o nosso compromisso de que aquilo que ele está tratando como privado, como privacidade, não seja utilizado, não seja compartilhado com ninguém. Imagina se o Google não levasse isso em sério, o dano que isso teria dentro do seu modelo de negócio, sem falar, obviamente, do ponto de vista reputacional, mas os dois lados, um estaria afetando o outro. Então, realmente, a gente trata isso com muita seriedade, acredita que isso é chave para a evolução do nosso negócio e acho que posso te elencar milhares de exemplos onde o Google dá cada vez mais mostras para o mercado que levam em consideração essa questão de transparência, leva o assunto com muita seriedade e vai continuar fazendo dessa maneira. Eu acho que isso é fundamental para a gente acredita muito. Agora, a gente também quer fomentar cada vez mais esse diálogo, né? Por quê? Porque isso é uma experiência nova para quase todos, né? Não só para o Google, para o próprio governo, para a sociedade de uma maneira geral. Então a gente quer, esse é um diálogo que precisa existir, não é um diálogo que necessariamente precisa ser hoje tapado, seja por censura ou seja por uma lei específica, mas é um diálogo que precisa ser estimulado, né, para que todos possam participar disso e que a gente consiga sempre no final o bem do usuário ali, né, que obviamente vai estar compondo a sociedade de uma maneira geral. Numa recente visita ao Brasil, o fundador do YouTube, o Chad Hurley, disse que a televisão vai acabar. Qual é o futuro que o Google imagina para as mídias tradicionais e para a própria internet? Olha, esse é um tema bastante debatido, né, e muito estratégico, que as empresas precisam ter uma atenção muito grande. Eu diria que os consumidores precisam surfar essa onda mesmo e as empresas precisam ter uma atenção muito grande em relação ao impacto que isso pode ter nas suas estratégias. A gente acredita que a internet, na realidade, é uma grande plataforma que vai se integrar a todas as outras mídias, né? Ela é uma plataforma muito diversa, né? É uma plataforma que permite texto, vídeo, voz, né? Permite uma série de conteúdos podem transitar. Talvez as plataformas que certamente as plataformas que existiam até esse momento, elas eram mais focadas, né? Uma plataforma de televisão trazia o conteúdo vídeo para você, uma plataforma de jornal trazia o print, né? A coisa impressa. E a internet traz uma diversidade, é uma mistura, uma coletânea disso tudo, além de ser uma plataforma muito potente do ponto de vista de negócios, de transações e de tudo mais. A gente acredita que ela se integra, né, às outras mídias e ela ajuda a trazer uma nova diversidade e a criar uma nova configuração, um novo mosaico. A gente não acredita, eu particularmente não acredito que a televisão morra. O mix muda, né? É como o próprio comportamento do usuário hoje, ele é muito mais fragmentado e ele não faz questão mais de fazer uma distinção tão grande se ele está assistindo televisão ou um filme, um vídeo de banda larga. Talvez hoje ele ainda faça, mas a tendência é que cada vez mais ele diferencie isso o mínimo possível. Vou te dar um exemplo que eu acho que é uma analogia bastante interessante. Hoje, há pouco tempo atrás, era muito discutido a questão do acesso de banda larga. Hoje, para você não interessa se você está no acesso fixo ou móvel, você quer acessar a rede. Então, a mesma coisa que vai acontecer com a televisão. Qual é a tecnologia? Aquilo é irrelevante para você. Então, a televisão, como outros meios,
terão de se adaptar à entrada da internet com muita força, porque ela não só traz o conteúdo de uma maneira, vamos dizer assim, mais tradicional, conteúdo profissional, que pode ser distribuído através da internet, mas ela altera, obviamente, a cadeia de valor, ela faz com que o artista possa chegar mais próximo ao usuário e também permite ao próprio usuário, como usuário, ainda não como produtor de conteúdo, produzir o seu próprio conteúdo e ter os seus 15 minutos de fama no YouTube, como a gente costuma brincar. Numa empresa atípica como o Google, como é encarada a questão de treinamento? Como é que vocês decidem quem treinar, que tipo de treinamento oferecer? É um processo diferente das companhias tradicionais? A pergunta é do Givanildo Silva. Olha, eu acho que, em geral, pela experiência que eu tenho, sim, um processo diferente, e eu vou te explicar por quê. Existe uma cultura no Google que permeia a todas as disciplinas, vamos chamar assim, que a pessoa tem uma responsabilidade muito grande para com seus resultados e a responsabilidade da sua gestão própria. As pessoas têm uma autonomia muito grande. Então, na realidade, o que é colocado para as pessoas dentro do Google é um portfólio e um direcionamento de quais são os treinamentos. Vou dar um exemplo de uma política que é pública nossa dentro do ponto de vista de gestão de pessoas, né? Você tem hoje um subsídio de até 100% de um curso que você queira tomar no mercado. Se esse curso for 100% relacionado ao teu trabalho, o Google vai pagá-lo 100%. Se ele não é 100% relacionado, o Google vai pagar 75%. Então isso dá um pouco da ideia de que, na realidade, a gente tenta colocar um portfólio, direcionar esses esforços para que aquilo seja o mais produtivo possível para o crescimento da pessoa e o uso daquele conhecimento para o Google, mas a gente também entende que as pessoas têm buscam, né, objetivos que podem ser distintos da sua própria posição ou função que você tem hoje. Então a gente busca também dar um benefício ou apoiar essas pessoas para que elas, mais do que melhorar a sua tarefa especificamente, que elas consigam, como profissionais, cada vez mais se aperfeiçoarem e melhorarem. E eu acho que configurando isso dentro do mercado de uma maneira geral, o Google tem isso como um grande foco, essa questão de estabelecer ferramentas para que as pessoas possam perceber claramente uma grande evolução, não só nas suas tarefas, mas também no desenvolvimento profissional.